12. Louvado seja Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, verso 1 até o verso de número 12. Se você estiver do lado de alguém que está sem Bíblia, é generoso, carinhoso, cristão e assembleano oferecer a Bíblia para que esse querido irmão, essa querida irmã possa acompanhar a leitura. João capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Todos já vão encontrar? A palavra do Senhor nos diz assim: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. E Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. E os judeus usavam a água que guardavam nesses potes para as suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. E ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Amém, meus irmãos? Queridos, eu sou uma pessoa muito festeira. Eu gosto de festa. Quem aqui gosta de festa? Se eu convidar você para comer uma carninha, o que você vai falar? Glória a Deus! Tem crente que gosta tanto de festa, irmãos, que ele fala até em língua estranha. Quando fala de churrasco, de Coca-Cola, não é? Uma alegria. Nós gostamos de festa. E celebrar, festejar, comemorar é uma coisa que faz parte da sociedade humana. Desde que o mundo é mundo, as pessoas comemoram suas conquistas, comemoram seus feitos, celebram a vida, celebram a família e tantos outros tipos de celebração. Isso é muito importante, irmãos, porque nos faz pensar que o ser humano, a humanidade, foi criada para a alegria, foi criada para a celebração, foi criada realmente para festejar, porque Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, e Deus é amor, Deus é alegria, Deus é paz, e todas essas coisas estão impregnadas na alma humana, ainda que o pecado tenha desfigurado um pouco a imagem de Deus em nós. Então o ser humano foi criado para a celebração, isso até o pecado aparecer. Quando nós estamos festejando, nós estamos de alguma forma pensando, ainda que inconscientemente, em um tempo em que não haverá mais motivos para se entristecer, não haverá mais motivos para chorar. Você sabe que quando você está festejando, você esquece dos problemas, não é verdade? Não é aquela coisa linda? Você prepara um casamento, eu preparei o meu casamento 1 ano. 1 ano para 4 horas de cerimônia e festa. Mas aquelas 4 horas pareciam uma eternidade. Ali eu me esqueci de todos os problemas, ali foi só alegria. De certa forma, festejar, celebrar, estar com pessoas que a gente ama, remete para o nosso coração que o próprio Deus nos criou
para vivermos sem sofrimento, para vivermos sem lutas, para vivermos sem dificuldades. Isso foi até o pecado aparecer. E quando o pecado apareceu, o pecado transtornou a boa ordem que Deus estabeleceu. E é por isso que hoje a nossa festa, ela tem uma hora para começar, mas também tem uma hora para acabar. Quem aqui, depois de fazer uma bela de uma festa, não coçou a cabeça e falou assim: gastei mais do que devia? Quem já passou por isso alguma vez? Porque toda festa que o homem faz, ela termina, ela se encerra. Mas não é assim que Deus planejou, não é assim que Deus idealizou. E como Deus sabe que nós gostamos de festa, o primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo operou aconteceu numa festa. Aconteceu num momento de celebração. O Senhor Jesus escolheu justamente o casamento, que é a mais importante das festas humanas, para principiar os seus sinais, principiar os seus milagres e ali revelar a sua natureza divina para a humanidade. Então eu quero começar essa reflexão dizendo para você que o Senhor Jesus vai começar uma festa com você aqui nessa noite. Como o Senhor Jesus sempre tem festa, e a festa com Ele não acaba. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo por isso? Eu quero rememorar a história dos irmãos e depois aplicar as verdades que estão contidas nessa história. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, Ele gosta de gente. Deus gosta de gente, Deus gosta de você. E foi por isso que Ele se fez carne, por isso que Ele se fez um de nós, porque Ele queria estar conosco. Ele queria participar da nossa vida, Ele queria se envolver com as coisas do povo, com as coisas das pessoas. E Ele então se fez um de nós. O próprio Deus se fez carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Ele habitou entre nós. E Jesus, irmãos, foi a pessoa mais sociável que já existiu. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus gostava de festa. Diga isso para ele. Ao longo dos evangelhos, Jesus Cristo sempre participou de festa. Ele sempre gostou de estar onde as pessoas estavam. Ele sempre gostou de se envolver com os dilemas, com as dificuldades, com os anseios da alma humana. E o Senhor Jesus desenvolvia os seus relacionamentos na plenitude. Ele era realmente amigo. Ele foi chamado de amigo dos pecadores, porque ele gostava de estar com as pessoas, ele gostava de se envolver. Irmãos, e essa primeira menção que a Bíblia faz do primeiro milagre de Jesus Cristo aconteceu no casamento. Só que o casamento do mundo antigo era muito diferente do casamento de hoje. Eu sei que aqui tem irmãos recém-casados que devem ter gastado uma fortuna no casamento, porque hoje é caro casar. Hoje muita gente casa só no civil e viaja, porque se for colocar no papel, colocar 300 pessoas no salão, você praticamente gasta um dinheiro que você vai demorar 2-3 anos para ganhar trabalhando. Não está fácil. No mundo antigo a coisa era mais estreita ainda, porque os nossos casamentos hoje duram, pastores, de 2 a 4 horas no máximo. No mundo antigo duravam dias. Eram dias e dias o povo festejando, comendo e bebendo, e aquela festa gostosa. Imagina, eu tenho aqui irmãos que estão planejando casar, você fazer uma festa de 3 dias. Meu Deus do céu, meu amigo, você vai passar o resto da sua vida pagando a festa. É capaz de morrer e estar pagando prestação ainda. Mas no mundo antigo, as festas duravam muitos dias, e o que mantinha a alegria da festa era a comida e a bebida. É interessante que quando Jesus chega nessa festa aqui, ele vai se deparar com um cenário problemático com a festa. Que o vinho havia acabado. E, acabando o vinho, acabava a festa. Acabando o vinho, acabava a alegria. E, nesse momento, a mãe de Jesus Cristo, ela vai até ele e fala: e agora? O que a gente vai fazer? Então o Senhor Jesus fala: calma, calma que a minha hora não é chegada ainda. Não é chegada, espera um pouquinho que vai chegar um momento oportuno para eu fazer alguma coisa. Irmãos, quase sempre Jesus pede um pouquinho de tempo para a gente. É por isso que você orou uma vez, você orou 2, você orou 3, e você ainda não teve uma resposta, ou melhor, você não teve a resposta que você gostaria de ter. Mas da mesma forma que Jesus falou com Maria, Ele está dizendo ao seu coração nessa noite: ainda não é chegada a minha hora. Espera mais um pouquinho. O importante é que eu estou na festa. O
O importante é que eu estou na sua vida. E se eu estou na sua vida, a festa não vai acabar. E logo após Jesus ser instigado pela sua mãe, algum momento depois, a Bíblia não precisa para a gente o tempo, o Senhor Jesus chama os mordomos daquela festa, pede que eles encham potes de pedra que estavam ali, que os judeus usavam para purificação. Irmãos, o povo judeu tinha um medo terrível de estar impuro cerimonialmente. Havia na lei muitas prescrições para que os judeus evitassem qualquer tipo de contaminação. Então eles tinham espalhado nas casas talhas, que hoje para a gente não seria uma talha como aquela que você tem em cima da pia, mas eram potes de pedra realmente, cheios de água, para eles lavarem as suas mãos. Para sair de casa, lavava a mão. Para chegar em casa, lavava a mão. Para comer, lavava a mão. Eles sempre estavam purificando as mãos, porque a lei prescrevia isso para eles. E Jesus então percebeu que havia ali 6, guarda esse número, 6 potes de pedra, e ele pediu que se enchesse de água. Irmãos, aproximadamente 6 potes de pedra daria 720 litros de água. É água toda a vida, dá quase para encher uma piscina de criança. E ele, não sabemos pelo Evangelho o que ele fez, se ele orou, se ele falou, se ele pôs o dedo na água, não importa. Não importa o jeito que Jesus faz as coisas, irmãos, importa o que ele faz. Quem é da fé não está preocupado de como vai acontecer, ele está convicto que vai acontecer. E Jesus pediu para que aqueles mordomos tirassem uma parte daquela água, não sei que tipo de recipiente, e levassem até o mestre-sala, que era a pessoa que comandava a festa. E quando ele provou daquela água, ela havia sido transformada em vinho, e o vinho da melhor qualidade, um vinho que não existia naquela festa ainda, o vinho que só pessoas de altíssima renda poderiam ter, o que causou um grande espanto, a ponto dele chamar a noiva e falar: por que você deixou o melhor vinho para o final? Por que você deixou o vinho de melhor qualidade para o fim? Não é assim que funciona. Até na festa, irmão, você pode ver que em festa costuma ser assim, a gente coloca as coisas mais gostosas primeiro, né? O povo encher, né? Pãozinho com aquelas coisas dentro lá, carne louca, o povo vai enchendo a barriga, né? Quando chega o momento ali do final da refeição, que é o prato mais caro às vezes, o povo já está com fome e come pouco, a gente não gasta muito. No tempo aqui era parecido com isso, era muito parecido. Só que o mestre-sala percebeu que o vinho melhor foi deixado para o final. Mal podia ele saber imaginar que só tinha um vinho melhor ali, porque Jesus estava na festa, porque havia acontecido um milagre extraordinário, porque Jesus não queria que aquela festa acabasse, porque Jesus não quer que a festa da nossa alma se encerre também. Essa é a história. Para os discípulos, aquele foi o primeiro milagre que demonstrou que Jesus era de fato o Salvador. A Bíblia fala que com esse milagre Jesus principiou os seus sinais. Foi aqui que os discípulos pela primeira vez creram que Ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Irmãos, aquela celebração não acabou porque Jesus garantiu a sua continuidade. E a alegria do nosso coração não se encerra porque Jesus tem renovado a festa da nossa alma dia após dia. Ele não nos oferece um vinho melhor humano, mas Ele nos oferece um vinho novo, que é a presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Para recebermos esse vinho novo, Ele nos fez pessoas novas, recipientes novos, para recebermos o que Ele tem de melhor. A intervenção de Jesus nesse casamento me trouxe algumas lições, e eu quero aplicá-las hoje no coração de vocês aqui, tanto dos irmãos, quanto daqueles que nos visitam que não são da fé ainda. A primeira é observar que Jesus principiou os seus sinais em um casamento. Diga para essa pessoa que está do seu lado: o primeiro milagre de Jesus foi em casamento. Diga isso para ele. O que isso me ensina? O que eu trago para a minha vida? Jesus quer tornar as coisas humanas, as coisas naturais, as coisas do dia a dia melhores do que já são. Esse casamento seria mais um casamento que terminaria porque o vinho acabou. Mas a partir do momento que Jesus entra nesse casamento, Ele garante que essa festa vai se estender um pouquinho mais, porque Jesus pega o nosso natural e transforma em algo
sobrenatural. Ele pega as coisas simples da nossa vida e traz significado. Eu tenho certeza que tem irmãs aqui que já foram renovadas no Espírito Santo lavando a louça. Está lá lavando a louça, cantando, e de repente começou a falar em línguas estranhas, a cantar hinos ao Senhor. O que é isso? Jesus pega o natural da vida e transforma em sobrenatural. Jesus quer enriquecer a sua vida, e não é de dinheiro, é de alegria, é de paz, é de gozo, é de consolação, é de fé, é de esperança. Jesus vai pegar as coisas simples da sua vida e enriquecer. Se você crê nisso, glorifique o nome do Senhor nessa noite. Ele faz isso. Eu me lembro, irmãos, que para nós jovens, e eu apesar dos quase 34 companheiros, 20 a menos que vocês, aleluia, eu também sonhava em casar, fazer um casamento dos sonhos, né, jovem? Eu estou até sondando que tem uns gaviãozinhos entrando aqui na igreja, irmãos. Já comprei já um trabuquinho já. Vou começar a tirar os passarinhos que estão voando por aqui, porque para mexer com as minhas ovelhinhas tem que ser macho. E eu lembro, irmãos, que eu tive uma decepção amorosa muito grande, porque eu encerrei o relacionamento há 8 dias de noivado. Foi horrível. Por isso que eu encorajo os jovens a tomar a decisão, sabe, de esperar no Senhor realmente e fazer as coisas com convicção. E eu me recordo que eu comecei a fazer uma oração simples, que para alguns parecia uma oração boba, mas essa se tornou a oração da minha vida, porque eu vi Deus agindo por essa oração. Eu fiquei tão decepcionado de perceber que a possibilidade de um casamento que estava tão palpável aos meus olhos se encerrou, que eu comecei a orar assim: Senhor, eu não nasci para ser solteiro, não me vejo com esse perfil, não quero realmente, e não vou casar com bebê. Então a minha esposa, por certo, já está viva, deve ter uma idade próxima da minha, já deve ser crente, já deve estar congregando em algum lugar, mas eu não sei quem é. Aonde ela estiver, abençoa. Aonde ela estiver, renova. Aonde ela estiver, dá força para ela continuar amando Jesus, porque eu quero alguém do meu lado que te ame, porque eu te amo. E prepara o dia que a gente vai se encontrar, e quando eu colocar os olhos nela, eu quero ter a certeza que é ela. Eu comecei a fazer essa oração, meus irmãos, no dia 10 de novembro de 2004. Um dia depois do meu relacionamento terminar. E fui fazendo essa oração até o dia 31 de janeiro de 2005. E me recordo claramente quando a Hélida entrou na igreja do Carlos Lourenço, num dia que ela não tinha por que ir lá. Não era festa, não era nada, era um pré-congresso que não era nem muito divulgado, mas ela foi visitar a igreja naquele dia. Eu estava dirigindo o púlpito na cadeira da frente do Carlos Lourenço. O Anderson de lá sabe que tem 2 cadeiras na frente como aqui. E eu me recordo que ela entrou pelo corredor, e quando eu bati o olho nela, eu falei: é com essa menina que eu vou casar. Irmãos, uma coisa simples, para mim se tornou sobrenatural, porque ali eu vi Deus entrando e interagindo com a minha história. Deus vai entrar nas coisas simples da sua vida e vai trazer um significado novo. Lavar a louça vai ser diferente, atender clientes vai ser diferente, fazer a comida para o marido vai ser diferente, fazer prova na faculdade vai ser diferente, porque quando Jesus entra tem festa. Você pode glorificar o nome dele por isso? Vai ter festa em nome de Jesus. A vida sem Jesus, irmãos, é marcada nessa história pela água nos jarros. Quando você estava na escola, você aprendeu que a água, para ter qualidade, tem que ser como? Quem se lembra disso? Como que você tem que ver uma água para tomar ela? Tem que ter 3 coisas. Não pode ter cor, não pode ter cheiro e não pode ter sabor. A vida do ser humano sem Jesus é como a água no pote: sem cor, sem cheiro, sem sabor. É uma vida como qualquer outra. Mas por que você está aí enchendo a cara? Todo mundo faz isso. Mas por que você está fazendo isso? Todo mundo faz. Mas por que você pegou troco a mais lá? Por que você não devolveu? Ser honesto é uma coisa tão feia. A pessoa é o que todos são. Não tem diferença. Porque Jesus não está fazendo festa com essa pessoa ainda. Quando Jesus entra numa vida, a água
se transforma em vinho. O vinho tem cor, o vinho tem cheiro e o vinho tem sabor. Assim como o crente, a nossa vida é colorida. Nós exalamos o suave cheiro de Jesus Cristo, aleluia! E há uma cor em nós, o vermelho carmesim do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você deixou de ser ágil para sua servinha. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? E talvez algumas pessoas aqui nessa noite ainda sejam água. Vai sair daqui vinho nessa noite, em nome do Senhor Jesus. O primeiro sinal de Cristo ocorreu no casamento, porque a profecia bíblica dizia que Ele abençoaria todas as famílias da terra. Irmãos, quantas pessoas aqui nessa noite podem testificar que o casamento ficou melhor quando Jesus entrou? Se você viveu isso, dá glória a Deus bem alto. Jesus veio para abençoar as famílias. Você quer abençoar o seu casamento? Deixa Jesus fazer festa com você. Você quer ver a sua família restaurada? Deixa Jesus festejar com você. Traga Jesus para a sua vida, traga Jesus para a sua festa. Quando Ele entrar lá, a água vai se transformar em vinho para a glória do nome de Jesus. Jesus impediu que a festa acabasse prematuramente. A festa dos homens, irmãos, pode acabar, mas a festa que Jesus promove nunca acaba. Ele prometeu para aqueles que creem nele, para aqueles que confessam o seu nome, uma alegria que não pode ser roubada, que não pode ser tirada. Ele garantiu para nós que a celebração que Ele oferece, que a celebração da salvação, é permanente. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João, capítulo 16, verso de número 20. Deus é fiel. Os irmãos contaram? A palavra do Senhor diz assim, Jesus dizendo: pois eu afirmo a vocês, que isso é verdade. Vocês vão chorar, vão ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virá alegria. Talvez haja pessoas tristes aqui, porque tudo está indicando que a festa da sua vida está acabando. Aleluia. Acabando a esperança, acabando a harmonia, acabando a fé, acabando o amor, acabando os motivos para continuar tentando, continuar vivendo. Eu quero só ler o Evangelho, porque esse Evangelho é para o teu coração. Você pode estar triste, mas essa tristeza virará alegria. Essa sua tristeza vai virar alegria em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa sua tristeza vai virar festa em nome do Senhor Jesus. O profeta disse que Ele transformou meu pranto em festa. Aleluia! E Ele transformará o seu pranto em festa pelo poder que há no nome dEle. A sua tristeza vai se transformar em alegria. Você crê nisso? Pode glorificar o nome do Senhor Jesus? O segundo ponto que me chamou a atenção é que o Evangelho reconhece que aqui Jesus principiou seus sinais. O que isso significa? Foi o primeiro sinal que evidenciou para os discípulos que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador. Irmãos, segundo a palavra de Deus, esse foi o primeiro sinal. Primeiro porque houveram outros. No Evangelho de João, todo o Evangelho de João é construído para evidenciar 7 sinais que mostraram aos discípulos que Jesus era o Salvador. E esse milagre mostra algumas coisas interessantes sobre Jesus. A primeira é que Jesus é Deus. Mostrou a natureza divina de Jesus. Por quê? Irmãos, ninguém consegue, sem algum tipo de recurso humano ou laboratorial, mudar um elemento em outro. Não tem jeito, não tem como. Mas Jesus pegou aqui água e sem nenhum tipo de instrumento de laboratório, sem nenhum tipo de técnica, sem nada, Ele fez com que aquilo virasse vinho. Só Deus faz isso.
Só Deus faz isso. É por isso que eu creio que coração de pedra pode virar coração de carne. É por isso que eu creio que o pecador pode se transformar num filho de Deus perdoado. É por isso que eu creio que a tristeza pode se transformar em alegria. Porque Jesus Cristo não é apenas um homem, Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Deus Salvador não é uma lenda, Ele é o próprio Deus. Você pode glorificar o nome dele por isso? Muita gente falando, vocês são loucos, estão servindo aí um homenzinho invisível que vocês não vê. Ih, Deus não existe. Deus existe, eu falei com Ele hoje, Ele não está morto, Ele me ama, Ele tem me abençoado, Ele tem me sustentado, e fala isso com você também, aleluia, porque Ele é Deus. Quantos creem nisso? Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Ou Ele mudou um elemento em outro, Ele pode transformar você, que talvez hoje seja descrente, num crente, em alguém que confia nele e que crê nele. Esse milagre nos recorda um episódio interessante. Quantos já leram na Bíblia aquele episódio em que Moisés, por ordem de Deus, tocou com seu bastão no Nilo e transformou a água em sangue? Quem já leu isso na Bíblia? Alguém já leu? Eu já li já. Mais alguém leu? Por curiosidade, se você quiser ler, está em Êxodo, capítulo 4, verso 9 e capítulo 7, do 14 ao 25. Esperava-se, irmãos, que o Messias, o Salvador, fizesse sinais parecidos ou superiores com o de Moisés. O próprio Moisés falou que haveria de vir um profeta semelhante a ele e que Israel deveria ouvi-lo e segui-lo. Está na palavra isso. Esse milagre que Moisés fez invocava o juízo de Deus sobre a nação de Israel. E não é interessante, irmãos, que Jesus fez algo parecido? Ele pegou a água e transformou num outro elemento também. Porque Jesus, ele era semelhante a Moisés nesse quesito, porque ele era o profeta que haveria de vir. Enquanto o milagre de Moisés evocava o juízo, Deus julgando o povo, o milagre que Jesus fez de água para vinho era um milagre de graça. Moisés com a lei trouxe juízo, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ao transformar a água em vinho, a água, que é um elemento sem cor, sem vida e sem sabor, o vinho, que na Bíblia simboliza a alegria, Deus estava dizendo que através de Jesus Cristo seria dada alegria para a raça humana. Aleluia. Por isso tem que ter um sorriso no seu rosto aqui nessa noite. Apesar da tribulação, você vai sorrir nessa noite para a glória do nome do Senhor Jesus. Sorri na certeza de que o teu Salvador está cuidando de você. Quantos têm essa convicção? Glorifique o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Esse sinal apontava, irmãos, claramente para o plano de salvação. Irmãos, tudo que Jesus fez e ensinou aponta para a cruz. A cruz é o ponto, meus irmãos, onde toda a profecia bíblica, todos os textos bíblicos convergem. É errado fazermos uma leitura simplesmente literal da Bíblia, ignorando que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Esse primeiro milagre evidencia a cruz claramente e aquilo que Jesus Cristo fez para nos salvar. Eu anotei que a festa promovida pelos homens acaba. Quantas festas que você fez que já não acabaram? Tem festa que acaba. Pior é quando a festa acaba em briga. Quem aqui já participou de festa que acabou em briga? O povo tomou uns goró a mais, ficou mais alegre do que devia, camarada deu uma piscada para a mulher do seu companheiro, e foi um quebra-pau infernal. Quem já viu isso acontecer? Eu já vi. Acontece, eu já nos honestos aí fora, está cheio disso. Está cheio disso, que a festa do homem acaba. Mas Deus não quer que seja assim. Deus nos criou para sermos conforme a sua imagem e Ele quer deixar em nós uma alegria permanente. Alegria permanente, não é vida sem sofrimento, não é vida sem lutas, é alegria permanente. É ser capaz de sorrir apesar das dificuldades. É ser capaz de crer contra a esperança.
é ser capaz de ver o invisível e acreditar nele. Aleluia! É ser capaz de, pela fé, ver o que ninguém está vendo. Louvado seja Deus! Uma alegria permanente. Jesus faz com que a nossa festa não acabe. Aleluia! Irmãos, o primeiro elemento que eu vejo aqui na festa, que me aponta para a cruz, é o vinho. Como que é feito o vinho, meus irmãos? Quem sabe aqui? Como que é feito o vinho? Quem já foi na festa da uva de Vinhedo aqui? E entrou naquele pavilhão, aquele povo com aquelas roupas engraçadíssimas, dentro de um tonel que deve ser do tamanho desse púlpito aqui, e pulando, irmão, parece gazela, pulando para um lado e para o outro, pula, e vai respingando aquelas coisas vermelhas ali. Eles estão pisando uvas para ali fazer vinho. Que coisa, né, irmão? Tem gente que toma vinho, né? Toma aquilo, foi pisado por um pé tudo sujo. E o povo acha que vai, o povo pise, dança, aquela alegria. O vinho é uma bebida produzida pelo esmagamento da uva. Isso aponta para o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Porque para perdoar os nossos pecados, Ele foi esmagado pela ira de Deus. O vinho que para a humanidade é alegria, foi um fruto que foi pisado, esmagado e moído. Para que eu e você tenhamos alegria de salvação, foi necessário que Cristo padecesse na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu para que você pudesse viver. Ele sofreu para que você tivesse alegria. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não há vitória sem luta, não há vitória sem guerra. E Cristo guerreou sozinho na cruz para resgatar a sua alma. E Ele resistiu com coragem à ira de Deus que era para nós, porque nós pecamos. E Ele sucumbiu na cruz, porque nós sucumbiríamos também. Mas porque Ele é justo, porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é o Salvador. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Ele venceu a rejeição. Ele venceu a injustiça. Ele venceu o mal. Ele venceu o diabo. Ele venceu os principados e potestades. Ele venceu o pecado e levantou com Ele uma geração de apaixonados, lavada no seu sangue precioso, que cultos como esse estão levantando as mãos e agradecendo a Ele por tão grandiosa salvação. Bata no peito e diga: o castigo que me trouxe a paz estava sobre Ele. Ele sofreu para que nós pudéssemos viver. O vinho se tornou um elemento da ceia, não é mesmo? Deus não se esqueceu do sofrimento de Cristo. E o vinho veio se tornar um elemento da ceia. O que é Santa Ceia? Algumas pessoas nos visitam aqui talvez não sabem. É um cerimonial que a igreja comemora. É uma festa. Eu estou falando de festa nessa noite. E a gente comemora uma loucura para os homens. Eu comemoro que um homem morreu por mim. Eu comemoro que Deus derramou seu próprio sangue na cruz por mim. Isso é motivo de comemoração? É. Porque aquele sangue derramado garantiu a minha vida eterna, a minha salvação. Então, mensalmente, nós assembleamos, primeiro sábado, tradicionalmente, com uma congregação como a nossa, nos reunimos, partimos o pão e o comemos, e tomamos do cálice, que nós tomamos o suco de uva, que não deixa de ser um tipo de vinho. Por quê? Para quando tomarmos o vinho, nos recordarmos que Cristo morreu por nós, que Cristo sofreu por nós, que Ele padeceu para a nossa salvação, que a nossa alegria, a nossa festa permanente custou o seu próprio sangue. A próxima vez que você pegar o cálice e tomar, se recorde que ali tem preço de sangue, preço de amor, preço de paixão. Jesus se apaixonou por você.
E ele percebeu que seria muito triste passar a eternidade longe de você. Então ele decidiu morrer para uni-lo com ele para sempre. Quantos podem glorificar o Senhor por essa aliança de sangue? Não pode ser rompida, não pode ser quebrada. A água que foi utilizada na festa, quantos se lembram na história que o vinho melhor no começo era água? A água utilizada pelos mordomos foi armazenada nos potes de pedra, que era utilizada para a purificação. Irmãos, olha que interessante. Quem se lembra quantos potes de pedra havia nessa festa? 6. A Bíblia fala que 6 é número de homem. É um número que simboliza a humanidade. Por quê? Porque Jesus Cristo sabe que a humanidade está endurecida pelo pecado. Você talvez está aqui nessa noite, não se apercebeu disso, mas o seu coração é um coração de pedra. Um coração que não gosta das coisas de Deus, de jeito nenhum. Veja só se foi fácil vir aqui hoje. Quantas ponderações que você fez, você que não é da fé, para vir aqui? Ah, não sei se eu vou, estou tão cansado. Ah, não sei se vai dar, não sei se eu vou gostar hoje de lá. Eu fui uma vez e achei chato. Por que achou chato? Coração de pedra. O coração ainda está endurecido pelo engano do pecado. Mas é interessante que Jesus pegou esses potes de pedra para fazer um grande milagre. Porque Jesus gosta de pegar coração duro e transformar em coração de carne. E era um pote de pedra cheio de água. Oh, irmãos, que prova! Além de ser duro, não tinha cor, não tinha sabor, não tinha cheiro. Era mais um igual no mundo demais. Mas aí o Senhor Jesus Cristo então opera um grande milagre. Nesses potes que era feita a purificação de mãos, ele nos ensinaria que a verdadeira purificação é feita no coração do ser humano. O seu coração de pedra vai ser purificado pelo Senhor Jesus nesta noite. Deixa eu fazer uma pergunta para você, por favor, me responda. Quando Jesus transformou a água em vinho, aonde o vinho ficou? Aonde o vinho ficou? Quem sabe? O vinho ficou flutuando no ar? Aonde o vinho ficou? Na talha, dentro do pote. Quem concorda com isso, dá glória a Deus. Por que isso aconteceu? Para simbolizar que o sangue de Jesus tem que estar dentro do ser humano. A nossa alma tem que ser lavada pelo sangue precioso de Jesus. O judeu só tinha a preocupação de lavar a mão, mas Jesus queria lavar a nossa alma dos nossos pecados com seu sangue precioso. Quantos aqui já foram lavados pelo sangue de Jesus? Glorifica o nome dele. Quando o sangue de Jesus lava um coração de pedra, esse coração de um coração de carne. Aleluia, glória a Deus. E existe algo aqui para terminar essa reflexão, porque eu quero orar e nós temos ainda um trabalho para fazer essa noite. Nós sabemos que o vinho não desapareceu do imaginário dos discípulos, porque antes de Jesus subir à cruz do Calvário, ele celebrou a ceia com os seus discípulos. Ele reuniu os seus discípulos para ceiar. E ali ele preparou o coração dos discípulos para a grande obra que ele consumaria. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus sempre fez grandes obras. E a ceia preparou o coração daqueles discípulos para a grande obra que o Senhor faria. Porque Jesus Cristo ali manuseou o pão pela última vez e o partiu, lembrando os discípulos que o seu corpo seria partido na cruz. E ali o Senhor Jesus provou do vinho junto com os seus discípulos, mas tem um mistério, porque Jesus disse uma palavra que nós não usamos no culto de Santa Ceia. Jesus disse assim: eu não provarei mais do fruto da vide, até que eu prove convosco no reino de meu Pai. A última vez que Jesus provou de vinho
foi na presença dos seus discípulos e ele fez uma promessa, que ele provará do vinho novamente, mas agora com aqueles que foram resgatados pelo seu sangue precioso. Por isso que nós que somos da fé, aguardamos o dia em que nós vamos assentar à mesa com o Salvador. O mestre Sal, ao pegar a água transformada em vinho, disse: o vinho melhor ficou no fim. Você guardou o vinho melhor para o final. Que mensagem para o nosso coração! Porque a melhor parte da festa vai ser no céu, na presença do Senhor Jesus. Ali nós vamos provar o vinho melhor, o vinho da vitória, o vinho da consumação da nossa salvação, o vinho do término da experiência humana, o vinho do perfeito estado eterno, aonde nós estaremos com o Salvador para sempre. Ali Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ali, aleluia, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais doença nem maldição. E nós estaremos na presença do Cordeiro para todo sempre. Se você tem essa esperança, fique de pé no nome do Senhor Jesus.